Olá, papai e mamãe responsável. Você que está aí nesses dias de quarentena, eu quero te ajudar. Muita gente tem me perguntado nesses dias o que fazer com as crianças e tem uma coisa que é das coisas mais importantes que você deve fazer, que é o culto doméstico. O culto doméstico é uma prática antiga da igreja, não somente no início da igreja, onde a igreja se reunia nas casas, apóstolos e discípulos, e depois no espalhamento, até mesmo no meio das florestas, as catacumbas e por aí vai. Mas o culto doméstico começou com uma prática muito forte no espalhamento da igreja, nos envios missionários, na plantação da igreja em diversos locais. E você pode realizar o seu culto doméstico, que eu quero te ajudar. Mas, como eu sou pastor de crianças, eu quero te ajudar no culto doméstico com as crianças. Eu sou pastor de ministério infantil. Então veja só, pega uma caneta, um papel, se você quiser, e eu quero te ajudar. O primeiro fato é que você precisa de uma Bíblia que vai te ajudar com ilustrações. As Bíblias de estudo, elas têm mapas, elas têm muitas coisas boas, mas você vai precisar talvez de uma Bíblia de criança ou um livro de história para mostrar as cenas e ilustrar de alguma forma para que o seu culto doméstico seja então um pouco mais pedagógico. E esse é o objetivo, nós ensinarmos a palavra e adorarmos a Deus em casa. Então veja só, estou aqui com as minhas anotações. Dicas para o culto doméstico. Primeira dica, uma abertura. Mas aí eu falo para você fazer uma abertura mais formal. Sim, nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus nesse momento, todos já estão reunidos em redor da Bíblia, ao redor da Bíblia, e você então, como um pastor, uma pastora, vai fazer a reunião e vai ministrar. Então faça um momento mais solene, um momento mais sem brincadeiras, mais formal mesmo. E depois disso, então, a oração de abertura. Ore ou peça alguém para orar. Mas de preferência eu gosto de eu mesmo orar, porque aí eu faço a abertura e vou orientando a nossa reunião aqui em casa. E aí você faça um momento de louvor. 2 ou 3 músicas é muito bom. Se você vai fazer com criança, vai cantar música para criança. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu corpinho, lava as minhas mãos. Fazer essas coisas assim, sabe? Lembra uma música aí, produção? Leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Mas também canta uma música de adoração, uma música que vocês gostem, uma música do repertório da casa de vocês. Depois dessas 2 ou 3 músicas, vocês vão fazer a leitura do texto. Escolha um texto pequeno, porém um texto que tenha que seja fechado, um texto que tenha início, meio e fim. Como, por exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador é um texto com início, meio e fim. Não fica somente um acontecimento histórico, mas é uma história onde o próprio Senhor Jesus nos dá lições a respeito do reino e da semeadura, e ele fecha a história. Então é muito bacana você fazer assim. Então você faz a leitura do texto e depois você faz uma breve explicação, pegando então, deixa eu ver aqui, milagres de Jesus, por exemplo. Aí você vai fazer com a ilustração e mostra para a criança e faz tudo isso direitinho. E depois o que você vai fazer? A aplicação. A aplicação é um momento que na pregação, nos estudos teológicos, é muito importante. Por quê? É muito comum de você ouvir pregações que não tocam o coração ou a vivência da criança ou mesmo do adulto. E a aplicação para a criança é muito importante, porque você precisa de aproximar o texto bíblico da vivência da criança. Por exemplo, se nós estamos contando a parábola do semeador, você vai perguntar para ela o que seria então a ação do mal que come as sementes, como é dito no texto a respeito dos pássaros. Ou o que seria esses cuidados do mundo que vão abafando as sementes como se fossem os espinhos? O que seria isso? E você vai trazendo e conversando com as crianças para elas te informarem. Uma outra coisa é fazer perguntas em relação ao tema da pregação. O que você acha que é esses cuidados do mundo? O que você acha que é a semente cair em pedra na pedra e ser seca pelo sol? Me dá um exemplo e fazer essas perguntas para a criança. E aí então você vai falar com elas a respeito de pedidos de oração.
Criançada, vamos fazer oração. Vamos fazer pedidos de oração. Você quer orar por quem, fulano? Você quer orar por quem, Maria? Você quer orar por quem, José? Você tem algum coleguinha que você quer colocar na presença de Deus? Que você quer interceder? Esses momentos de interação com a criança é muito importante, porque você começa a ouvir histórias que elas vão te contando e você começa a entender um pouco da vivência que está acontecendo lá na escola. E assim vocês vão se aproximando e isso fica muito vivo na mente da criança. E faça o encerramento. O culto doméstico não pode ser maçante, uma coisa longa demais e uma coisa obrigatória, pesada. Tem que ser uma coisa que a criança almeja. Então você faça o culto doméstico de maneira curta, rica, cheia de coisas, mas com início, meio e fim, e encerra com uma oração. Você já tinha falado os pedidos de oração e agora você vai encerrar com uma oração, ou com você mesmo ou com alguém, mas o importante é a participação de todos. E aí com criança, todas querem falar e tal, você tem que comandar a situação. Bom, assim eu quero te ajudar a você realizar o seu culto doméstico, porque você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode fazer como se fosse uma classe, uma sala de aula de igreja também. Mas o culto doméstico é uma questão separada, é uma questão muito própria da sua casa. E você, com certeza, com o tempo, vai aprender novas dinâmicas e vai saber o que fazer com a criançada aí na sua casa, tá ok? Então é isso, espero ter ajudado e nós vamos vencendo e rompendo com Cristo Jesus no nosso barco. Que o Senhor te abençoe, se inscreva aqui no canal que eu quero te ajudar. Eu não sou coach, eu sou pastor e eu quero pastorear o coração das crianças. Outra coisa, acesse também o Arte Kids Brasil, muitos desenhos para as crianças e vamos caminhando, tá ok? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.